Olá, graça e paz. Nós estamos aqui para compartilhar mais uma palavra com você no dia de hoje. A minha oração é para que o Espírito Santo ele cumpra o seu propósito para o meu coração e para o seu coração, que é trazer revelação da palavra que ela possa ministrar em nossas vidas. O nosso texto de referência está no livro de Mateus, o capítulo 15, os versículos 25 e 26, que diz o seguinte: Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Esse texto talvez seja conhecido por você, e se não, mas conta a história de uma mulher que está no tamanho desespero, uma mulher que quer fazer algo pela sua filha, que encontra-se endemoniada, conhecida como mulher cananeia. Aonde vem então os cananeus? Do Antigo Testamento eram povos que viviam ali a parte do Oriente Médio, em uma terra chamada de Canaã, em uma região correspondente hoje, inclusive, ao Líbano, Israel, Jordânia e Síria. Os cananeus, eles pertenciam aos povos dos jebuseus, amorreus, os heveus e os gigazeus. Era um povo de costumes e práticas contrária àquilo que Deus determinava para os hebreus. Agora nós estamos diante do Novo Testamento, e aqui no Novo Testamento essa mulher se aproxima de Jesus no século I, pedindo algo ao Senhor. Ao se aproximar de Jesus, os discípulos ficam irritados e pedem a Jesus que a despede, mas ele não faz isso. Jesus, ele se direciona a essa mulher e diz a ela que não tiraria da comida da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Talvez você que já escutou essa mensagem em algum momento pode olhar e dizer quão humilde foi a atitude dessa mulher. Mas eu não venho aqui falar de humildade. Eu quero hoje trazer outras reflexões para que nós possamos olhar para o comportamento dessa mulher e entender quais as semelhanças com a nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é essa realidade que ela enfrenta, de realmente chegar até Jesus e ter esse comportamento, o comportamento em que ela diz assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da boca do seu Senhor, que caem da mesa do seu Senhor. O que ela está dizendo? Ela está se considerando realmente um cachorrinho. E aí você fala: nossa, ela é humilde. Não é sobre isso. Pelo contrário, eu observo nesse texto que talvez ela tenha se comportado aquilo como uma prática de vida. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a nossa atenção para a vida que nós estamos levando: é maldição ou é mau comportamento? A vida que eu e você temos desfrutado hoje é resultado de maldição ou de mau comportamento? Quando nós olhamos para a ciência, quando nós falamos das patologias, principalmente as hereditárias, muitas vezes você já escutou alguém falando: a minha família praticamente todos são hipertensos, na minha família meu avô era diabético, minha avó é diabética, então por isso também hoje eu estou com diabetes. Ou então a maioria da minha família eles falecem, a origem a doenças cardíacas. Mas eu gostaria de destacar que todas elas estão sujeitas, sim, a um estilo de vida. Existe uma predisposição, mas é o estilo de vida que levou ou que leva a pessoa a desenvolver determinadas patologias. E quando nós olhamos para isso, nos faz refletir algo. É muito fácil hoje colocarmos a responsabilidade numa maldição hereditária
e não olhar para o comportamento, para o nosso comportamento, a forma que nós temos respondido à vida, a forma que nós temos nos comportado. Assim nós olhamos para essa mulher e nós observamos e provavelmente um padrão de comportamento vem acontecendo na vida dela ao longo dos anos. Falarei mais adiante em outras mensagens a respeito inclusive de comportamento nas famílias patriarcais, na família de Abraão, de Isaac e de Jacó, que levou aquelas famílias a terem momentos que não foram benéficos para as suas casas, para as suas famílias, porque os comportamentos eles se repetiram ao longo das gerações. Então fica claro aqui para nós que aquela mulher, ela se comporta como uma miserável. No entanto, Jesus jamais gostaria de dar qualquer coisa para ela. E Jesus a confronta. E a minha pergunta para você hoje: quais comportamentos você tem repetido ao longo dos anos da sua vida e que tem feito você colher frutos, resultados que não são benéficos para você, para a sua vida, né? É para a vida da sua família. E eu gostaria de destacar ainda que estes comportamentos não trazem implicações apenas sobre a sua vida, mas sobre a sua posteridade e os teus descendentes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar: o que nos faz viver de migalhas e não desfrutar desses banquetes são os nossos vícios emocionais. Como que você infere que havia um vício emocional? Nós estamos falando do século I, mas por que me faz inferir? O versículo 23 diz que, ao se aproximar, o que é que nós observamos, né? Diz o seguinte: mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando aos pés dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Eu arrisco aqui dizer que essa mulher, provavelmente, ela vinha de um padrão de vida. E os próprios discípulos dizem a Jesus: Senhor, deixa ela para lá, larga a mão dela. A pergunta que eu te faço: quantas vezes pessoas se aproximaram de você e você fala: lá vem fulano de novo, lá vem com aquela mesma história? Às vezes a gente usa, né, um dialeto com a mesma ladainha. E o que é então de vício emocional? Os vícios emocionais é aquilo que fazemos repetidamente, de forma inconsciente, buscando atingir um objetivo. E é importante destacar que essas tentativas, elas não alcançam êxito. Não adiantava aquela mulher gritar, não adiantava aquela mulher se desesperar. Talvez por diversas vezes ela tenha tido essa prática em outros momentos da história. Agora era aqui por conta da situação que a filha dela está vivendo. Eu não sei quais que são os seus vícios, mas eu posso te afirmar que eu e você, nós carregamos eles conosco. Porque esses vícios emocionais que faz com que nós repetimos uma prática de vida. E Deus, por que esses vícios eles acontecem? Porque nós buscamos de alguma forma algo que grita dentro de nós. A maioria dos vícios eles estão condicionados a uma busca por amor, por ser amado, por ser reconhecido, por ser valorizado. Para ser mais claro, eu vou te dar alguns exemplos. Eu não sei se você já observou em alguns relacionamentos, mas tem pessoas que têm prazer de dizer que estão sempre cansadas, ou que estão sempre fazendo, realizando alguma coisa. Ainda tem aquelas que o tempo todo estão doentes. O que está por trás desses comportamentos?
desses comportamentos repetitivos. É para esse ponto que eu chamo a nossa atenção. Essas pessoas, elas não se dão conta. São atitudes, atos inconscientes, porque elas buscam ganho. O ganho, na sua maioria das vezes, é o ganho da atenção, do amor, do carinho. Mas eu diria a você que com Jesus esse comportamento não funcionaria. Não funciona conosco que somos homens. Tô mais com Jesus. E Jesus confronta aquela mulher. Mas ao confrontar aquela mulher ela dá o quê? Respostas a Jesus. E a pergunta que eu te faço: quais vícios têm se manifestado na sua vida? Quais vícios você consegue identificar na sua vida? Assim como Jesus olhou para aquela mulher ali, ele mudou a realidade dela. Ele quer mudar a minha e a sua realidade. Mas isso só foi possível porque um terceiro ponto aconteceu aqui na história dela. Essa mulher, ela teve uma transformação, uma mudança de mentalidade. E se nós queremos deixar as migalhas de lado e desfrutar dos banquetes que Jesus tem para mim e para você, nós precisamos virar essa chave. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos faz um alerta. E a alerta dele é: não vos conformeis com esse século, mas transformai-as a vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o desejo do coração do Senhor para nossas vidas. Que nós possamos, como filhos, nos assentar na mesa do Pai, e desfrutar do banquete que Ele tem reservado para cada um de nós. E o que acontece aqui? Mateus 15, 27, Então ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mas Jesus, ele faz uma leitura incrível aqui. Ele olha para aquela mulher e fala, eu acredito que dentro de Jesus tinha sido esse grito: você está se considerando não merecedora. Não merecedora daquilo que eu tenho para você. A crença de não merecimento é gerada em nós na primeira infância. Ela é resultado das nossas experiências familiares. E a resposta dessa mulher, ela mudou o destino dela, o destino da sua família, da sua filha, primeiramente. Mas posteriormente ela mudou o destino da sua posteridade e dos seus descendentes. Então, o que fazer, Deus, para ter uma mentalidade renovada, transformada? Primeiro ponto, nós observamos aqui que aquela mulher agiu. A ação. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. A crença do não merecimento tem a ver com a nossa identidade. Então, o primeiro passo, nós precisamos pedir socorro. Essa mulher gritou por socorro a Jesus. E no momento em que Jesus a socorre, a luz, que é a palavra, que é a verdade, chega à vida dela. E a sua vida é impactada. Como transformar a minha mentalidade? Há um caminho. O caminho, ele chama-se busca. Busca pelo conhecimento da palavra. Busca por conhecer Jesus. Oséias diz que prossigamos em conhecer ao Senhor. Jeremias, ele diz que se há algo que nós devemos nos orgulhar, é de conhecer o Senhor e a sua justiça. Quando a palavra chega, ela dissipa toda a escuridão. A escuridão é uma palavra que
traduzida, né? Ela vem do termo ignorância. Quando vivemos na ignorância, nós nos comportamos de forma equivocada, mesmo inconscientemente. Nós repetimos os nossos padrões de vida, nós vivemos à base de vícios e nós colhemos resultados infelizes para a nossa vida. Mas quando a luz chega, que é a luz da palavra, a luz do conhecimento, mas sobretudo a palavra de Deus, ela é como uma tocha no meio da escuridão e ela consegue trazer algo novo para a minha vida e para a sua vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de uma mentalidade renovada é andar por fé. Talvez nessa caminhada você pode olhar para a sua vida e falar, mas parece que nada mudou. Muitas das vezes a mudança, a transformação, ela não é tangível. Às vezes ela não é tão mensurável quanto nós gostaríamos que fosse. Mas a constância e a certeza de que Ele está conosco, de que Ele está mudando, nos faz prevalecer. Precisamos andar por fé, nos alimentando da prática, da leitura da palavra e da oração. E o terceiro ponto, para mudar a nossa mentalidade, nós precisamos ter uma vida guiada por princípios e valores. E a pergunta que eu te faço hoje, quais são os valores que têm norteado a sua vida? Quais são os princípios que você não abre mão? Quais que são eles? Jesus mudou a história da mulher cananeia. Prova disso, mais de 2000 anos depois, estou eu aqui compartilhando essa história com você. Mas Ele não quer transformar apenas a história dela. Ele quer mudar a minha história, a sua história, a história da sua família, a história da sua casa, mas sobretudo a história da sua descendência. Não podemos nos contentar com migalha, assim como essa mulher não se contentou. Nós precisamos desfrutar do banquete. É no banquete, é na mesa com Jesus que a nossa vida é impactada. Talvez hoje você que está me escutando tenha vivido essa experiência. Talvez você tenha gritado por socorro. E talvez pessoas como os discípulos tenham dito, não adianta, despede, Senhor, como eles fizeram. Mas o seu grito de socorro, ele não fica despercebido diante do Mestre, diante de Jesus. Então, que hoje você tome uma atitude, você aja e você se lembre que o Senhor tem para nós banquetes e não migalhas. Amém? Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida e a nossa vida fica com Jesus.